Aí, já começou. Bom, queria dizer boa tarde, né, a todos e a todas que vieram aqui prestigiar, né. Hoje é nossa aula com a palestra e com a participação especial da Fabiana, né, que é lá do Maranhão. Então, o pessoal da disciplina, eu acho que está todo mundo aí, pelo jeito, né? Deixa eu olhar aqui na. Eu sei, a Isabela já está aí, que eu vi aqui no chat. A Inaê, a Vitória. Tem mais alguém, gente, que eu não vi? Vanessa, tô aqui. Ô, Vanessa, tudo bem? Certo. Que bom que hoje você pode participar, né? Sim. Então tá ótimo. Queria dar boas-vindas também ao pessoal do grupo da professora Fabiana do Maranhão. Então, eles também vieram prestigiá-la, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Pessoal do grupo Geopaisagem, que também a Fabiana faz parte, que também estão aqui, né, da graduação e da pós. Obrigada por vocês estarem com a gente hoje. E vai ser uma tarde muito especial, tá? Eu vou apresentar a partir de agora, então, uma pequena apresentação da professora Fabiana e eu já passo a palavra para ela, tá? Então, a Fabiana Pereira Correia, ela fez doutorado na geografia aí da Unesp de Rio Claro, terminou em 2020, na pandemia. É docente efetiva da Universidade Federal do Maranhão desde 2013, vinculado ao curso de licenciatura interdisciplinar em Ciências Humanas, História do Centro de Ciências de Codó, no Maranhão. Coordena o grupo de pesquisas, o grupo de pesquisa Geocultural Maranhão. Possui graduação em Geografia, no bacharelado, em 2009, e licenciatura em 2012. Curso técnico em Meio Ambiente e mestrado em Sustentabilidade de Ecossistemas. Entre os anos de 2006 e 2008, atuou como pesquisador auxiliar do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, o NEPA, da UFMA, e integrou de 2008 a 2013 o quadro de servidores efetivos, né, da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão, que é a SEMA, onde desempenhava funções técnicas relativas à gestão de unidades de conservação. Então, as principais áreas de interesse dela é geografia cultural, ensino de geografia, políticas ambientais, gestão de territórios protegidos, educação ambiental, geomorfologia e cartografias participativas. Então, a partir desse momento, eu passo a palavra para a Fabiana, né? Se ela quiser também falar algo além, né, do que está no Lattes, fica à vontade, Fabi. Muito obrigada, né? Agradeço imensamente de você ter aceito o convite, sempre contribuindo, né, com o nosso grupo e também com a intersecção dos dois grupos, né? Obrigada, Fabiana, seja bem-vinda. Obrigada, professora Luciene, eu que agradeço o convite, né? Sempre fico muito lisonjeada, né? Fico feliz por essa nossa colaboração, né? Que vem aí desde o doutorado, né? Desde lá de 2016, né? Quando eu fui aprovada no doutorado, e tenho sido uma pessoa feliz, né? Grata por ter encontrado uma pessoa tão especial assim, né? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente também. Então, eu sempre gosto de expressar minha gratidão à professora Luciene. Dou as boas-vindas a todos, todas e todes que vieram participar conosco nessa tarde. Estou feliz também em poder compartilhar um pouco, né, desses conhecimentos com vocês, dessas desses resultados das pesquisas, né, que eu tenho feito desde eu tenho trabalhado com a gestão de unidades de conservação desde o ano 2008, quando eu fui trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Maranhão, né, então
Lá no setor que eu trabalhava, a gente lidava diretamente com a gestão das unidades de conservação do estado do Maranhão. Foi aí que eu me interessei por trabalhar, né, a gestão ambiental diretamente relacionada aos territórios protegidos, né, e mais especificamente às unidades de conservação. E aí já vou passando aqui, peraí, só um minuto, deixa eu ver aqui minha apresentação. Pronto. Estão vendo direitinho aí, né? Tá grande, né, para vocês? Tá sim. Pronto. Então, e aí, esse meu trabalho com gestão de unidades de conservação fez eu ter interesse em pesquisar um pouco, né, sobre o contexto de unidades de conservação aqui no meu estado, né? Então, eu fui trabalhar com a APA do Maracanã. Eu fiz a minha dissertação de mestrado já iniciando o trabalho com a gestão da APA do Maracanã, né, o meu mestrado foi de 2010 a 2012, e foi naquela época que eu entrei em contato com a APA do Maracanã, né, que eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas da comunidade, né, de uma das comunidades lá que compõe a APA do Maracanã. E aí eu fiz o meu trabalho de mestrado numa perspectiva mais o que eu posso dizer, uma perspectiva mais tradicional, né, dessa geografia mais tradicional, né, a perspectiva que a gente teve mais contato durante a graduação, né, e lá eu trabalhei um pouco essa perspectiva, mas eu já trabalhei comecei a trabalhar mesmo com comunidade, né, apesar de ainda ser uma perspectiva um pouco mais limitada, né, apesar do tempo ter sido menor também, né, esse tempo de pesquisa de mestrado, que é bem rápido, mas eu comecei a caminhar lá pela APA do Maracanã, né, comecei a trilhar aí os meus caminhos pela gestão de unidades de conservação, né, a questão da sustentabilidade de ecossistemas, tendo em vista principalmente a participação popular. Então, em 2016, eu consegui ser aprovada no doutorado, eu já trabalhava na Universidade Federal do Maranhão, aqui no campus de Codó. Codó se situa no leste do estado do Maranhão. E aí, entrando no doutorado, né, eu já tinha a proposta de trabalhar com a geografia numa perspectiva diferenciada, que é a perspectiva que eu comecei a entrar em contato com ela já no final da minha graduação, que foi a geografia humanista cultural. E aí eu entrei em contato com as obras do Rifutuan, né, e até hoje o Rifutuan me acompanha. Eu gosto muito de fazer as leituras dele, de vez em quando eu pego os livros do Tuan e vou relendo, né, principalmente topofilia. Eu amo a leitura de topofilia. Então, eu quis fazer o meu trabalho voltado para uma geografia humanista cultural, né, para o fortalecimento também dessa área, e considerando que aqui no estado do Maranhão a gente praticamente não tinha nada, não tinha nenhum estudo assim mais focado na geografia humanista cultural, né? Tampouco fazendo essa articulação entre geografia cultural, humanista e gestão de unidades de conservação, né? Não tínhamos trabalhos nessa área. Então, a minha tese foi feita justamente para tentar suprir um pouco dessa lacuna. E aí a tese gerada foi sentidos de lugares e geograficidades em políticas públicas de conservação da natureza, reverberações a partir das vivências de moradores da área de proteção ambiental de Maracanã, São Luís, Maranhão, Brasil. Né? A tese foi orientada pela professora doutora Luciene Cristina Risso. Então, minha motivação foi o trabalho na SEMA, né? Foi trabalhando lá com unidades de conservação, com aquilo que a gente chamava lá, né, na época, de gestão de unidades de conservação, e naquela época mesmo, ainda hoje eu tenho inquietações, né? Ainda hoje eu tenho questionamentos, mas naquela época eu comecei a ficar com muito mais inquietações, porque eu estava conhecendo mais a realidade
das unidades de conservação do estado do Maranhão, né? Trabalhando no setor, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor a realidade, né? Que é diferente daquilo que a gente vê na universidade, né? O que a gente vê na universidade é muito pouco, né? Acaba sendo, de certa forma, superficial. Então, quando a gente se depara com a realidade, que a gente vai perceber muito mais onde é que o sapato aperta, né? Quais são as questões mais aprofundadas sobre determinados territórios, né? Principalmente aí pegando mais a especificidade dos territórios protegidos, das unidades de conservação. E aí, a APA de Maracanã, estou lá trilhando, como eu já disse para vocês, desde 2010, em busca de respostas, né? Vi na geografia humanista e cultural possibilidade de ter mais respostas e também de ter uma interação maior com algumas comunidades da APA do Maracanã. A APA do Maracanã, ela foi instituída em 1991 pelo governo do estado do Maranhão, então é uma unidade de conservação de uso sustentável, gerida, né, pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né, uma APA estadual. E aí, no doutorado, a gente trabalhou com uma essência geográfica central, que foi lugar, né? A gente considera a essência justamente por causa desse fundamento epistemológico, né, da geografia humanista cultural, né, deixando um pouco de lado a questão de categoria, que é um pouco mais engessado, né, um pouco mais aí da geografia tradicional. Então, a gente trabalha com essa noção de essência geográfica justamente porque ela nos permite uma liberdade maior para trabalhar, né, algumas noções da geografia, né, e alguns aspectos basilares da geografia. E aí a gente elencou alguns eixos que deram sustentação ao nosso trabalho de doutorado, né, sentidos de lugar, geograficidades, políticas públicas e gestão de territórios protegidos. A questão central foi: sentido de lugar e geograficidade são relevantes à condução de políticas públicas de conservação da natureza? E aí, fazendo essa pergunta, né, esse questionamento, a gente conseguiu perceber algumas potencialidades da pesquisa, né? Sempre em diálogo aí com a minha orientadora, ela sempre me dando também, ajudando a iluminar, né, meus pensamentos, minhas ideias. Então, foi muito bom, a gente teve um diálogo muito profícuo, né, muito proveitoso, e sempre muito respeitoso, né? Então, quais as potencialidades da pesquisa? Primeiro, fortalecimento de políticas públicas, sempre tive isso na minha cabeça, né? Como é que a pesquisa que eu estou fazendo pode contribuir, né, para alguma coisa na sociedade, né? Quando eu faço as pesquisas, quando eu penso numa pesquisa, eu sempre fico com essa pulga atrás da orelha, né? Qual vai ser a contribuição que eu vou trazer para a sociedade, né? E aí a gente pensou nessa possibilidade, né, de uma pesquisa que vai subsidiar, por exemplo, a gestão da unidade de conservação da APA do Maracanã. E, consequentemente, né, quem sabe aí outros gestores de outras universidades, de outras unidades de conservação, de repente peguem o trabalho, né? A gente espera que nosso trabalho sirva mesmo de embasamento, de subsídio aí para a gestão ambiental. E, em segundo lugar, né, essa segunda potencialidade é que a pesquisa sirva de subsídio à gestão participativa de territórios protegidos. Essa é uma palavra-chave do trabalho, né? Gestão é um termo-chave, gestão participativa, porque a gente acredita que não há efetividade, não há possibilidade de êxito de uma política pública quando não há participação. Então, a gente parte sempre desse pressuposto, ou as comunidades podem participar, né, que elas precisam estar também as pessoas precisam estar sensibilizadas, né, elas precisam ter conhecimento de que elas moram numa unidade de conservação, e que para aquela unidade de conservação, para o lugar delas, né, porque a unidade de conservação é um lugar, né, para que elas vejam possibilidades
de tornar o lugar delas um lugar muito mais saudável, né, muito mais ambientalmente sustentável e para manter aquilo que eles já têm lá, porque a APA do Maracanã é considerado um dos últimos refúgios de floresta amazônica dentro da ilha de São Luís, dentro da ilha do Maranhão, né? Ela fica localizada no município de São Luís, que é a capital do estado do Maranhão, e ela é considerada aí um dos redutos, né, de floresta amazônica que a gente ainda tem. Então, a duras penas, a gente tem tentado manter o que ainda resta em termos de bioma amazônico dentro da ilha. O objetivo geral foi apreender sentidos de lugar e geograficidades na APA para elucidar a relevância desses aspectos no âmbito de políticas públicas de conservação da natureza. E aí, como procedimentos metodológicos, a gente destacou revisão bibliográfica, análise de documentos, né, como o decreto de criação da APA, como também atas de reuniões do Conselho Gestor da APA do Maracanã, também participei de reuniões do Conselho Gestor para poder ficar por dentro, né, do que estava acontecendo na gestão da APA naquele momento, aplicação de entrevistas semi-estruturadas, participação em eventos das comunidades, que foi bem importante também, porque durante as participações nesses eventos, como, por exemplo, tambor de crioula na comunidade, alguns rituais também em lugares sagrados da Umbanda, do Tambor de Mina, né, localizados lá dentro do Maracanã, alguns terreiros, né, de Umbanda, de Tambor de Mina, que a gente foi convidado a participar das festas, né, dos festejos. A gente participou também do festejo de Reis, que é muito forte lá dentro do Maracanã. A gente participou da festa da Jussara. Então, o Maracanã tem festa o ano todo, né? Alguns eventos também de reggae, o pessoal sempre convidava, porque eu praticamente virei uma moradora do Maracanã, né? Eu só não ficava era dormindo lá, mas as pessoas me convidavam até para dormir na casa delas. Mas como eu tinha como me deslocar para minha casa, né? Eu ia para o Maracanã, passava o dia por lá, né? Passava algum períodozinho das festas à noite ou de madrugada e voltava para casa. Mas estava muito presente na comunidade, né? E aí eu pude vivenciar, né, aspectos centrais ali na APA do Maracanã. Participei de reunião do conselho, também teve a parte de análise e sistematização de dados e informações, comunicações com a equipe gestora da APA, né, que é o pessoal da SEMA, elaboração de mapas, mapas simples, né, porque eu gosto muito de cartografia, eu vejo a importância de trabalhar cartografia nas atividades com as comunidades, porém eu não sou especialista em cartografia, mas a gente percebeu a relevância de fazer essa cartografia social, né, com as pessoas, e chamar as pessoas para contribuir, né, com esse trabalho mesmo de tentar cartografar algumas coisas, né, alguns fenômenos aí que a gente considerou de extrema relevância. Então, foi um mapeamento articulado com o quê? Com sentido de lugar e geograficidades, né? Então, a gente articulou esses aspectos e, a partir disso, a gente trabalhou com mapas, né? Um pouco aí de mapeamento participativo. E a realização de um workshop, o workshop Sentidos de Lugar e Geograficidades na APA do Maracanã, que foi justamente para sintetizar o trabalho que a gente vinha fazendo, né, com a questão das entrevistas, também para mostrar um pouco desses registros que a gente fez lá, registros fotográficos, registros também de alguns vídeos, né, sobre os elementos geográficos da APA, sobre também alguns problemas ambientais, né, alguns festejos também que a gente pôde participar, então, durante o workshop foi legal porque a gente pôde conversar, né, sobre resultados da pesquisa, sobre como foi importante a participação delas, dessas pessoas, para o alcance dos resultados e também para fortalecer, né, a gestão da APA do Maracanã, que é o lugar delas, né, o lugar dessas pessoas, o lugar das comunidades que integram a unidade de conservação.
Em tese, é ilegal, mas eles têm toda. Eu vou mostrar aqui para vocês, um pequeno trecho, bem curtinho, do trabalho que a gente realizou lá durante o workshop, né? Aqui eles estão trabalhando a questão do mapeamento dos sentidos de lugar e das geograficidades, e foi interessante porque eles conseguiram se encontrar dentro desse mapa, né? Eu produzi esse banner aí com o mapeamento da APA, esse mapeamento bem básico, assim, bem superficial, né, com base no QGIS. Eu trabalho um pouco com QGIS, trabalho também com alguns recursos aí do Google Earth. Então a gente conseguiu elaborar esse mapa também com base no documento da prefeitura, porque para fazer o mapeamento das comunidades e colocar nesse mapa, eu tive que ir atrás de um documento da prefeitura, que eu não encontrava nos shapes que já tinha prontos. E aí eu tive que pegar o documento da prefeitura e digitalizar esse documento, porque não estava, ele estava em PDF. E aí, com base no Google Earth, né, pegando lá algumas referências e verificando lá dentro daquele mapa, do mapa lá em PDF, eu consegui fazer aí um mapeamento breve, né, das comunidades que fazem parte da APA do Maracanã. O shape da APA, eu consegui pegar o shape oficial da APA, né, que está tanto no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, quanto na própria Secretaria de Meio Ambiente. E aí eu consegui ter acesso ao shape geral, assim, ao contorno geral da APA. Só que as comunidades, essa divisória que está dentro do mapa, né, eu tive que gerar um documento primário aí, né, de mapeamento. Então, vou mostrar um pouco para vocês. Não vai dar para ouvir o que eles estão falando, tá difícil de entender, mas é só para vocês sentirem um pouco aí desse clima do workshop. Isso. Em tese, é ilegal, mas eles têm todas as. Eles devem todas as licenças ambientais para construir. Houve um processo de desvio que a própria prefeitura fez isso, mas ela ainda é na área ambiental. E primeiro era assim, transformar em urbano, que é o principal canal para fazer agora, para transformar. Só de nome. Mas assim, na verdade. Pronto. Então, esse momento foi bem interessante, né? Foi bem proveitoso, né? Foi uma metodologia que a gente conseguiu criar um pouco de metodologia para trabalhar com gestão participativa de unidade de conservação, e a gente conseguiu aplicar, né? Então, ficou aí essa contribuição também, enquanto resultado da nossa pesquisa de doutorado. Aqui são algumas fotos, né, desse momento do workshop, pessoal reunido, pessoal aí com a mão na massa, fazendo a atividade, né, colocando aí, imprimindo os sentidos de lugar e colocando no mapa e colocando no papel também, né, porque eu precisei fazer essa dinâmica, né, para gerar o produto cartográfico com os sentidos de lugar e as geograficidades, que eu vou mostrar para vocês na sequência. Então, aí eu trabalhei com 4 comunidades da APA, né? A comunidade Maracanã, comunidade Alegria, comunidade Vila Sarney e a comunidade Rio Grande, né? São as 4 comunidades que eu trabalhei durante a pesquisa de doutorado. A APA é composta por 13 comunidades, mas a gente não teria condições de fazer, né, um trabalho com mais qualidade se a gente fosse tentar incluir todas as 13 comunidades. Então, ficou faltando aí as demais comunidades, né? Um trabalho aí que pode ser feito, né, pela própria secretaria para saber, de repente, né, os sentidos de lugar e geograficidades dessas outras comunidades. Mas, para a nossa tese, a gente teve que delimitar e a gente optou por essas 4 comunidades. Falar um pouco de geograficidades, né? A gente discutiu, né,
essa noção aí da geografia, que vem lá da obra do Eric Dardel, de 1952. O que seriam essas geograficidades? Seriam relações concretas, né, relações, de acordo com o professor Werther Rose, 2015, a partir da obra de Dardel, ele diz que é uma relação visceral que liga, que o ser humano mantém com a Terra. Né? Já para o Helf, 1979, é a base fenomenológica mais completa da geografia formal. Né? A gente optou por trabalhar com geograficidade justamente por se tratar desses laços, né? Dessas relações intrínsecas entre os seres humanos e os ambientes onde esses seres humanos vivem, né? Onde eles habitam. Aqui é uma foto de uma das ruas que eu percorri com maior frequência, lá na APA do Maracanã, é a Rua Menino Jesus, aqui é a casa de uma das lideranças lá da APA do Maracanã, né, que é a casa da Silvinha, ela é conhecida como Silvinha, que é a irmã de outra liderança, outra grande liderança, que é a Odelina. Então, é a Silvinha Ferraz e a Odelina Ferraz, né, que são aí as moradoras dessa casa. Juntamente com a mãe, a dona Maria, que também ajudou bastante nesse processo de pesquisa. Pessoas muito acolhedoras, né? Foi muito importante ter esse contato com elas me acolheram muito bem. Então, a gente trabalhou também, e achou de extrema relevância trabalhar com o sentido político de lugar. Né? Muita gente que, às vezes, tem um pouco de preconceito com a geografia humanista cultural por dizer e difundem ideias como a geografia humanista cultural é uma romantização, né? A geografia humanista cultural, o que ela vai contribuir por acaso, quando a gente tem que tratar de questões políticas nos territórios. E aí a gente percebeu que a partir desse trabalho de pesquisa do doutorado, que é possível sim trabalhar com o lugar enquanto ente político, né? O sentido político de lugar, porque através desse ente geográfico, a gente trabalhou, de fato, o sentido político de lugar. Como que a gente trabalhou isso? A partir das nossas partes, do nosso envolvimento com o Conselho da APA do Maracanã, né, a partir da nossa participação, por exemplo, na elaboração do plano de manejo da APA, que foi uma conquista, né, das comunidades da APA, que vinham lutando já há um tempo por esse plano de manejo. Né? O plano de manejo é um documento técnico que cuja principal função é nortear a gestão da unidade de conservação, porque ele vai conter informações técnicas, vai dizer, lá tem dizendo qual o tipo de solo, qual o tipo de clima, qual o tipo de vegetação, então ele traz essas características físicas, traz características humanas da APA, e ele traz também o zoneamento da APA. Então, a partir desse plano de manejo, a gente tem o zoneamento da APA dizendo o que pode ser feito em cada zona. E aí, durante esse processo, eu pude participar enquanto pesquisadora, né, que já estava lá fazendo pesquisa na APA, e aí eu fui convidada, que eu já estava participando também das reuniões do conselho, e aí o pessoal da SEMA me convidou para participar e também para ajudar lá na metodologia participativa que eles fizeram também. Então, aí já tem um pouco dos frutos da minha tese, né? Já tem um pouco desses frutos dessa pesquisa que nós fizemos. Né? Então, foi bem interessante, foi bem importante, né? Foi uma conquista aí que a gente já vinha lutando, né? Que é por esse plano de manejo da APA. Então, a gente trabalhou aí com esses 3 aspectos, né? A questão do lugar, tendo pouca expressividade em trabalhos humanistas, culturais, a questão do sentido político de lugar. A gente trabalhou também com essa noção de atitude, quando a gente traz esse sentido político de lugar, que, segundo Tuan, a atitude é a posição que se toma frente ao mundo, e tomamos também como base as ideias da Anne Butler,
né, ela fala que em políticas públicas é imprescindível entender processos fundamentais da vida comunitária. Aqui a gente traz o mapa da APA do Maracanã em relação à ilha, né, como falei para vocês, se localiza aí na Ilha do Maranhão, como a gente pode ver, a ilha é cercada por água salgada, né, água do Oceano Atlântico, que entra aí nessas reentrâncias sob a forma de duas baías, né, a Baía de São Marcos e a Baía de São José. E temos também a presença de rios expressivos na ilha, como o Rio Anil, Rio Bacanga, e a APA do Maracanã faz parte da bacia do Rio Bacanga. Ela é esse triângulozinho verde claro aí dentro da ilha, parece um coração, né? Então, a gente vê aí que, de fato, a gente pode entender a APA do Maracanã como um coração também da ilha, né? Um coração pulsante aí que ainda tem verde, que ainda tem remanescentes do domínio de natureza amazônico, né? Nas imagens a gente tem um pouco desse verde, né, que ainda resta na APA, né? Aqui na primeira foto a gente tem a avenida principal do Maracanã, né? Quando a gente entra, a gente já se depara com essa paisagem, né, com um verde aí ainda expressivo na APA, e logo abaixo a gente tem uma área de brejo, né, de Jussaral, que a gente tem um dos principais elementos também da natureza lá no Maracanã, que são os jussarais, de onde se tiram esses recursos para fazer a festa da Jussara, por exemplo, né? Então, é muito bonita a APA, né? E ela passa por muitos problemas também, como despejo de esgotos in natura, né? A gente tem problemas relacionados também à gestão dos resíduos sólidos, tem alguns problemas que precisam ainda ser tratados, né, com maior seriedade aí pelo poder público, com o apoio, né, com a participação efetiva da sociedade civil nesses processos. Que a gente tem outro mapa que a gente gerou, né, o mapa da APA já com as comunidades, com essas 13 comunidades aí delimitadas no mapa da APA do Maracanã. Nas fotos a gente tem uma área de agricultura, né, agricultura familiar, que acontece lá na comunidade de Rio Grande, que foi uma das comunidades que a gente pesquisou, e logo abaixo a gente tem uma paisagem composta por condomínios do Minha Casa Minha Vida, uma parte da APA foi tomada por esses condomínios, do programa Minha Casa Minha Vida, logo ao fundo na imagem a gente vê o mundo, esse mar de casas, né, chegaram vários imóveis aí do Minha Casa Minha Vida, conjuntos foram construídos, conjuntos gigantescos, e há um problema, né, na construção dos conjuntos, né, a gente não critica o fato da gente ter necessidade de moradia, muita gente precisando de moradia, né, muita gente sem casa para morar, e de certa forma esses condomínios supriram algumas necessidades da nossa população. O problema é a forma como esses condomínios foram implantados lá no Maracanã, né, foram implantados, para poder serem implantados, foram devastadas áreas, né, e hoje o maior problema que se tem é principalmente em relação aos esgotos, né, desses condomínios que são lançados sem tratamento, né, de forma geral eles são lançados sem tratamento nas águas lá que compõem a APA do Maracanã. Isso tem gerado uma série de conflitos, uma série até de denúncias, né, e de processos aí de combate, né, das populações que vivem no Maracanã, dessas comunidades mais tradicionais que já vivem no Maracanã há muito tempo, muitos anos, né, que estão em luta, sempre em luta, porque os esgotos invadem Jussarais, né, eles invadem, as pessoas têm os brejos como seus quintais, né, muitas casas ficam bem pertinho lá dos Jussarais, e as pessoas sentem como esses esgotos têm prejudicado, né, a dinâmica da natureza
lá na APA do Maracanã, como tem prejudicado os brejos, os rios, as nascentes, enfim, uma série de problemáticas que precisam ser trabalhadas, né, pelo poder público e também cobradas, né, a sociedade civil tem que pressionar para que alguma coisa aconteça, para que alguma coisa mude. Então, desafios à gestão na APA do Maracanã, falta de plano de manejo, esse foi sanado, né? Durante o processo lá que a gente estava fazendo, que a gente participou, e aí ele foi publicado uns 2 anos depois, demorou demais. Depois que ele foi feito, ainda demorou a publicação, né? Então, quando eu defendi minha tese, ainda estava faltando esse plano de manejo, mas que bom que hoje a gente já tem o plano de manejo da APA do Maracanã. A gente tem como desafio a inexistência do cargo de chefe da unidade, corpo técnico insuficiente, descontinuidade de processo, limitações também orçamentárias, inexistência de sede própria na APA. Só um minuto, gente. Oi, gente. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. Desculpem, é que meu computador ele tá com problema, né? Ele não avisa quando ele vai descarregar. Mas já botei aqui na tomada. Vamos ver se eu ligo ele aqui rapidinho para retomar o do slide que a gente estava. tá bom. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo botar o que está aqui no meu celular, a apresentação. Só um minuto. Lu, gostaria de registrar que eu amei o seu cabelo. Tá arrasando. Obrigada, Sol. Libertação. É, mulher, importante. Pessoal, ela tá voltando. Eu vou passar o link para vocês, viu, da inscrição, para gerar certificados. Aí eu vou esperar a Fabi terminar, aí eu já passo para vocês. Fabi? Oi, peraí. Já acho que eu já vou voltar aqui pelo computador. Só um minuto. Pronto, gente. Voltei aqui pelo computador. Vou voltar a compartilhar aqui minha tela. Pronto. Vocês estão vendo aí o slide? Sim, Fabi. Pronto. Voltei. Então, outro desafio, eu estava nos desafios, né? Inexpressiva inclusão das comunidades na gestão, né? É uma dificuldade ainda, né? Incluir as pessoas de fato na gestão da unidade de conservação, ter essa gestão participativa, ainda é um gargalo, assim, porque faltam profissionais, né, na secretaria para
fomentar esses processos, né? O quadro de profissionais é insuficiente, e ainda tem as questões politiqueiras, né? Muda demais a equipe de gestão, né? De vez em quando a gente passa por algumas mudanças, a gente se depara com algumas mudanças repentinas, e aí muda tudo, aí o pessoal ainda tem que se encontrar no processo, fazer novamente os laços com o conselho, e aí essas dificuldades acabam limitando um pouco, né, e sendo um desafio à gestão da APA do Maracanã e à gestão das outras unidades de conservação do estado do estado do Maranhão, né, desconsideração de aspectos humanistas, falta plano de manejo a gente já tem, né, como eu já falei. Então, esses são alguns dos entraves, né, que a gente tem em relação à gestão da APA do Maracanã. E aí, como proposta, a gente trabalhou com a questão das potencialidades da cartografia humanista cultural na gestão da APA do Maracanã. A gente chamou isso de fortalecendo a trilha e plantando sementes. Esses são alguns dos tópicos que estão lá na minha tese, né? Se vocês tiverem curiosidade, busquem a tese lá no repositório da Unesp, que tem tudo isso e mais um pouco lá, né? Muitos aspectos que a gente acaba não falando, né? Não dá tempo de falar, mas quem tiver curiosidade e interesse pode buscar lá na tese, assim como também lá tem as referências, né, do que foi utilizado na pesquisa. Então, nessa perspectiva de cartografia humanista cultural, a gente utilizou como base cartografias não convencionais do CIMA 2007, mapeamentos de significados de acordo com Cosgrove, 1999, cartografias enraizadas no cotidiano, de acordo com o UD, 1978, ecosofia, né, lá do Gatari, 1990, e tudo isso culminou no workshop, né, que traz aí o sentido político de lugar. Aqui é mais uma imagem que a gente tem lá da APA do Maracanã, um trecho da Rua Menino Jesus. Um destaque aí para as palmeiras de Jussara, né, que estão aí no canto direito da foto, e do outro lado a gente já tem algumas espécies mais de lugares mais secos. A APA do Maracanã, ela é um mosaico, né? Ela tem o predomínio de mata de natureza amazônica, mas tem também os entremeados aí de mata de cerrado, né? De vegetação também de cerrado. Então, aqui já mostrando um pouco dos resultados com essa cartografia social, essa cartografia humanista cultural que a gente fez lá na APA. Aqui a gente tem esse mapa geral, né, com base lá no Shape e com base também na imagem do Google Earth. Eu usei essa imagem do Google Earth para facilitar, né, o trabalho de identificação dos lugares, né, para ser mais fácil também para a gente trabalhar lá com o pessoal durante o workshop, né, que a gente levou o banner, e a gente levou também alguns ícones eles desenharam, mas como a gente tinha pouco tempo, né, eu criei alguns ícones para facilitar o trabalho. Mas quando é um trabalho que a equipe dispõe de mais tempo, qual é o ideal? Que as pessoas criem os ícones, né? Que as pessoas, que a gente convide, leve material também para as pessoas utilizarem, fazerem seus desenhos, né? Se criarem seus ícones. Aí tem umas pessoas que dizem assim, que são mais resistentes, mas eu não sei desenhar e tal, não sei desenhar. Então, a gente sempre tem que ter sempre o plano A e o plano B, né? Às vezes o plano C também, levar alguns ícones prontos, caso alguém diga, eu não sei desenhar, eu queria um pronto e tal. Então, você já tem. Mas alguns aqui, então, algumas pessoas fizeram questão de desenhar, eu levei o material para que elas desenhassem também, quem tivesse o desejo de criar seus próprios ícones. Esse primeiro aqui foi um dos ícones criados,
E aí eles desenharam, né, eles utilizaram os ícones, e eles foram colocando os ícones aqui na área referente à comunidade deles, e aos lugares aos quais eles queriam se referir, nesse sentido de lugar, e também nas geograficidades da Aba do Maracanã. E aí, utilizando os ícones e colocando o que representa esse lugar para você, né? O que você sente em relação a esse lugar? Aí aqui na Palmeirinha, que foi uma pessoa da comunidade que criou, colocou, representa o paraíso ecológico, aqui nesse outro representa saudade, né? Representa, por exemplo, fonte de renda, reservatório de água, uma área verde, representa saudade, esse aqui também foi uma pessoa de lá que criou, ó. Representa o quê? Minhas raízes, ar puro. Outra, tradição, representa a vida, representa a minha vida, representa um meio de sobrevivência, fonte de vida. Teve gente que disse que representa tudo para ela, né? Que representa tudo também para a família dela. Então, aqui os resultados inerentes à comunidade Alegria, né? O workshop foi realizado dia 11 de janeiro de 2020. Aí, no segundo dia, né, que a gente precisou fazer em 2 dias, por conta da quantidade de pessoas e também por conta que não foi só uma comunidade, né, foram 4 comunidades, e a comunidade Alegria foi a maior, então, uma parte das pessoas da comunidade Alegria veio no primeiro dia, e a outra parte que não pôde no primeiro dia veio no segundo dia. Aí, no segundo dia, a gente já envolveu a comunidade Alegria, Maracanã e Vila Sarney. Aí, aqui, estão representados, né, os lugares de onde elas são, e elas foram colocando os ícones, né, eles estavam em forma de adesivos, aí elas foram colando lá naquele banner que eu já levei impresso, eu levei só a base, né, o mapa da APA, com a imagem do Google Earth de fundo, e aí eles foram colocando os ícones em cada um dos lugares que eles queriam dizer, que queriam falar sobre os sentidos de lugar, né, e também sobre as geograficidades. E aí, nesse segundo dia, o que a gente tem? O que eles disseram? Representa o patrimônio da comunidade, lembranças boas da minha infância, vida em comunidade, lazer e atividades do cotidiano, representa a preservação da natureza do Maracanã, representa a saudade do tempo em que os rios do Maracanã eram saudáveis e propícios ao lazer e à pesca, representa tradição, geração de renda, qualidade ambiental. Aí teve gente que disse que representa tudo, né, que representa lembranças da infância, do lazer, da pesca, representa a beleza da paisagem, enfim, né, eles foram dizendo, aí teve uma que disse representa meu coração, representa boas lembranças da juventude, representa a vida dos jussarais nos córregos da região, enfim, foi um trabalho bem, que eu considerei de uma riqueza tamanha, né, e que eu pude interagir mais ainda com as pessoas que eu entrevistei. Então, essas pessoas que compuseram o público-alvo do workshop foram justamente as pessoas que eu entrevistei. E aí, no final da pesquisa, eu fiz o convite, né, imprimi o convite, levei em cada casa, né, que eu tinha passado para entrevistar, eu passei já no final da pesquisa, convidando o pessoal para ir no workshop. Foi legal, né? A gente teve lanche, a gente teve camisa. Na época eu era bolsista da FAPEMA, eu pude comprar as camisas, pude comprar o lanche, eu convidei pessoas da comunidade para fazer o lanche, né? E aí a gente acaba gerando também um pouco de renda, né, para as pessoas, com os trabalhos que a gente faz, trazendo as pessoas como parceiras para dentro dos processos. Então, é isso que a gente busca, né, quando a gente faz um trabalho desse, são essas dicas que a gente vai dando para o poder público, como é que pode ser trabalhado, né, como é que as pessoas podem ser inseridas, né, como é que os processos podem ficar melhores, né, com mais interação entre o poder público e as comunidades, porque às vezes as pessoas que
que fazem parte do poder público ficam só no escritório, né? Elas acabam não conhecendo a realidade, né? Acabam não conhecendo as realidades de quem vive ali, naquela unidade de conservação. Então, esses momentos, né, de participação, de construção, de mapeamento, são excelentes também para melhorar esses vínculos entre poder público e sociedade civil. Aqui a gente tem o resultado do trabalho que foi feito na outra comunidade, né? O pessoal da comunidade Vila Sarney. Vila Sarney não, Rio Grande, que fica aqui ao sul da APA do Maracanã. Lá a gente teve o seguinte sentido de lugar, geograficidades, né? Um lugar para preservação, lazer, futuro dos nossos descendentes, significa nossa vida, melhor qualidade de vida, significa vida e saudade, significa vida e renda, futuro de nossos descendentes, significa saúde, paz, amor, vida, futuro, enfim, significa tudo, né? As pessoas de lá de Rio Grande também foram bem receptivas, né? Apesar dos contatos terem sido menores, porque também o acesso, né, à comunidade de Rio Grande, às vezes, é mais difícil, mas foi bem legal, bem importante, bem interessante, e também a receptividade foi ótima. Além do trabalho com o workshop, a gente percebeu que algumas pessoas queriam fazer ainda mais, né? Então, a gente teve 2 mapas gerados, né? As pessoas fizeram uns mapas em casa e depois elas me entregaram, né? Esse aqui é o mapa que foi feito pelo Joedinaldo dos Prazeres Ferreira, é uma pessoa que também me ajudou a entender muita coisa lá da APA do Maracanã, então ele fez esse mapa e ele chamou de Ambiente do Maracanã, né? Aqui ele representou alguns rios, né? O rio principal, que é o Rio Maracanã. Essas bolinhas são alguns pontos de encontro com os afluentes. Aí ele fez um pouco, representou um pouco a mata de APP, juntamente com os brejos. Aí ele representou alguns campos de futebol, e sempre me falando, né, como está a situação dos rios, né, daquilo que ele quis representar, que essas APPs são muito degradadas, está havendo muito desmatamento. Então, ele fez questão de representar de forma bem livre e bem espontânea, né, esses problemas que atingem a APA do Maracanã lá na comunidade dele, que é a comunidade Vila Sarney. Então, ficou bem interessante. E a perspectiva também é até fazer uma publicação sobre esses mapas que foram gerados de forma espontânea, né? Até comecei a fazer uma sistematização, mas ainda não tive, foi tempo de concluir, né? São tantas coisas que vão atropelando, né? Depois que a gente faz a tese de doutorado e a gente volta a trabalhar, é muita coisa para dar conta. E aí, aquilo que a gente até gosta, né, e até sente vontade de trabalhar mais, né, a gente vai deixando assim um pouco para depois, mas isso tem que ser retomado, né, Maracanã sempre tem que ser retomado, por mais que eu more aqui em Codó, mas meu coração sempre está lá com o povo do Maracanã. Aqui a gente tem esse mapa também que eu acho belíssimo, né? Foi feito pela senhora Raimunda Ferraz, que é a Silvinha, ela gosta de ser chamada de Silvinha, e aqui ela chamou de Maracanã, berço de cultura e riquezas naturais. Ela representou o reisado, ela representou as igrejas, representou a festa do divino, ela representou os rios, olha, e alguns rios ela fez questão de botar um símbolo que está representando que tem peixes morrendo ali, né, aqui onde eu estou passando o mouse, uma representação, ela disse que é uma representação de uma área de brejo, onde já teve casos de peixes mortos, né, e também de uma água que fica muito mais barrenta, muito mais escura por conta do lançamento de esgoto, por causa também do desmatamento, que acaba levando mais sedimentos para dentro da água. Então, ela também representou isso, representou campos, representou algumas escolas, representou os reisados,
né? Então, são 3 grandes reisados que a gente tem lá no Maracanã, o Reis da Sempre Viva, o Reis do Alecrim e o Reis das Nuvens. Então, ela representou tudo isso, ó, essas coroazinhas aqui, ó, tem essa coroa que é do alecrim, cada uma tem uma cor. Cada reisado tem uma cor. Alecrim é verde, sempre viva amarelo, e o Reis das Nuvens é azul. Então, ela fez questão de fazer essa representação, né? Representou os Jussarais, representou os, os brejos, né, representou também até Coco-Babaçu, ela representou aqui nesse, tem muitos elementos, é um mapa muito rico, né, que dá para a gente explorar bastante coisa. Colocou aqui, ó, o símbolo do Conselho da APA do Maracanã, tá bem aqui, ó, o nomezinho Conan. Então, é tudo que faz parte dessa realidade que é significativo para essas pessoas, né? Uma pessoa como a Silvinha, né, que é uma liderança, então ela tem muito forte também esse sentido político do lugar dela, né? Então, esse mapa aqui é de uma riqueza incrível. Aqui, pessoal, é um artigo, né, que eu consegui fazer sobre esse trabalho com cartografia não convencional. Aí eu peguei um pouco da ecosofia, da ecopedagogia, que eu já trabalhava também, e aí articulei com essa cartografia não convencional, aproveitei uma oportunidade, né, que eu tive para publicar um trabalho. Esse trabalho está na revista Estudos Geográficos, que é uma revista eletrônica. É o título: Ecosofia, Ecopedagogia e Cartografia Não Convencional, proposta de articulação e mobilização para a gestão participativa de territórios protegidos. Então, ele dá uma sintetizada, né, no que a gente fez em relação ao workshop, né, desses processos que a gente fez no workshop. Então, quem tiver interesse, né, é só buscar aí nesse artigo essa forma mais sintética de falar sobre essa experiência. Então, pessoal, eu quero agradecer, obrigada, né, e quero dizer que esse trabalho foi extremamente importante, né, para mim, enquanto pesquisadora, enquanto pessoa também, né, entrar em contato com as comunidades, né, com aquelas pessoas, e fazer um trabalho com elas, um trabalho mesmo de base comunitária, e até hoje eu mantenho contato lá com as pessoas lá da APA do Maracanã, né? Às vezes elas me convidam para algumas coisas, quando eu posso eu participo com elas. Ultimamente, o pessoal da família da Odalina tá organizando uma trilha ecológica lá no Maracanã, aí me convidaram, já fui conhecer um pouco da trilha delas, é uma trilha ecológica e cultural, onde elas fazem algumas apresentações de teatro dentro dessa trilha, e ficou muito bacana, muito legal. Então, a gente tem aí essas parcerias, né, ainda com o pessoal do Maracanã, e acredito que sempre vou ter, né, esse vínculo. É importante, né, a gente pesquisar a comunidade não é fácil, né, mas quando a gente gosta, a gente vai atrás e a gente consegue. E o importante, pesquisar a comunidade, trabalhar com a comunidade e nunca abandonar a comunidade, porque eles cobram, né? Eles cobram, e se você vai lá só arrancar coisas dele, nunca mais volta, aí vai outro pesquisador lá e eles já não querem falar, porque um vai queimando o outro. Eles dizem: eu já dei tanta entrevista, ninguém nunca mais voltou. Eles cobram mesmo, né? Então, mas é muito satisfatório, né? O pessoal lá da comunidade mora no meu coração. Eu gosto demais. Então, obrigada pela oportunidade, obrigada, professora Luciene, por essa parceria de sempre, né? Agradeço a todo mundo, pessoal do meu grupo de pesquisa também, aos meus alunos, meus orientandos, e eu tenho prazer em trabalhar com essas temáticas. Eu agradeço demais também as pessoas da comunidade que sempre me apoiaram, sempre me ajudaram nessa caminhada acadêmica,
né, que é uma caminhada não só acadêmica, é uma caminhada que fica para a nossa vida, para aquilo que a gente acredita. Obrigada, gente. Obrigada, Fabi. Muito bem. Fabi, tá. Então, eu estou à disposição, né, se alguém quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta, estou à disposição. Tá, obrigada, viu? Então a gente pode abrir, Eu acho que agradeço. agora, algumas perguntas. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito, novamente, Fabiana, você expor, né, a sua pesquisa de doutorado e trazer essa visão participativa, né? Porque lá na aula da pós, a gente vê muito a parte teórica, né, dos conceitos de paisagem, território, as novas perspectivas decoloniais, etc. Mas essa parte metodológica, eu acho que é uma dúvida geral, porque não é fácil você trabalhar com a comunidade, trabalhar de uma forma participativa, né? Então, fica muito mais fácil, às vezes, a gente ir de cima para baixo, é mais fácil que eu diga para o pesquisador, mas, na verdade, você não está, você está indo numa direção que não é certa, né? Não é considerar a comunidade, não é fazer com que você lute junto com a comunidade. Então, o ser decolonial, que está tão na moda, né? Mas ele vem faz tempo, por pesquisadores que sempre respeitaram essas comunidades, né? O professor que eu me baseei, por exemplo, o professor Antônio Carlos Diegues, que hoje, né, já está aposentado, já está velhinho, mas eu me baseei nele porque ele ia lutar com a comunidade, né, pelas melhorias, pelo território, pelos direitos. Então, eu falei, é isso que nos move na universidade, né? Não só uma questão acadêmica, teórica, mas a gente tem que avançar e se aproximar mais da comunidade. Então, eu agradeço demais essa perspectiva que você trouxe, né, de como você trabalhou, de como você teve esse cuidado, né, no fazer acadêmico, no fazer comunitário, nessa participação que é para a vida, como você colocou, né? Então, agradeço muito, atingiu muito o objetivo que eu queria da aula de hoje, inclusive, né? Então, a gente também está fazendo isso, né? Fazer com que as pessoas vejam a metodologia, vejam a forma que as pessoas trabalham. Acho que isso, às vezes, a gente acaba, às vezes, como fala, não tendo, às vezes, a oportunidade com a palestra, né, que, às vezes, a tese ali você apresentando é muito rápida, e, na verdade, é o que realmente vale, né, é o que você conseguiu fazer com a comunidade. E aí eu queria abrir, eu vou já abrir para todo mundo, né, mas eu só estou aproveitando para perguntar para a Fabiana da importância, né, da relação universidade-comunidade. E eu aproveito para te perguntar o que mudou, né? Essas pessoas que você teve o contato, que você teve respeito, eu sei de tudo isso porque acompanhei de perto, mas eu queria te dizer o pós, né? Então, o que essa comunidade hoje te vê e se ela mudou ou, por exemplo, melhorou ainda mais essa parceria da universidade com a comunidade, tá? Obrigada, Fabi. De nada, professora. Essa relação universidade-comunidade, ela começou a melhorar. Eu percebo que hoje, né, as pessoas, elas lembram de mim, por exemplo, quando tem um processo de... O último caso que teve foi de esgoto atingindo brejo, né, atingindo rio, nascente e brejo, esgoto do condomínio, de um dos condomínios do Minha Casa Minha Vida. E aí o pessoal começou a colocar no grupo, né, do conselho da APA, e de repente, uma das lideranças lá me convidou, me disse, né, o que estava acontecendo, e convidou
para ir lá e tal, para eu ver o que estava acontecendo. Aí eu fui, né? Quando eu estou em São Luís, eu tenho. Quando eu estou lá em São Luís, eu consigo ir, né? E foi um momento que eu estava lá em São Luís. E aí eu fui, fotografei e disse: olha, é bom a gente fazer uma denúncia formal junto à Secretaria de Meio Ambiente, né? Porque a gente está vendo isso aqui, a gente não pode se omitir sobre o que a gente está vendo, né? Eu falei para ela, porque ela, enquanto conselheira do CONAN, né, que é o Conselho da APA do Maracanã, e eu, enquanto pesquisadora, né, a gente tinha que fazer alguma coisa. E aí eu fotografei e ajudei, né, essa liderança a fazer a denúncia para a secretaria, porque estava uma situação bem complicada, né, as pessoas reclamando do mau cheiro, né, peixes morrendo, né, as pessoas sendo atingidas diretamente por aquilo que estava vindo lá do condomínio, né, e a responsabilidade por esse esgoto da empresa, né, de águas e esgotos, né, que é uma empresa do Estado, inclusive. E aí a gente denunciou, aí a secretaria foi fazer vistoria com base nessa denúncia que a gente fez. Então, a gente acaba estreitando os laços entre universidade e comunidade. E eu acho que esse é também o nosso papel, né? Que a gente deve sair das quatro paredes da universidade, deve sair lá da nossa redoma e colocar o pé mesmo no mundo. Isso é colocar o pé no mundo, é ir para a comunidade, ajudar a comunidade no que pode ajudar. É claro que a gente não vai dar conta de todos os problemas, claro que não, e a gente não pode ser ingênuo de pensar que vai poder. Mas no que a gente pode, no que está dentro das nossas possibilidades, né? Como a gente pode ajudar? E a gente sempre deve se fazer essa pergunta, né? Como é que eu posso ajudar a partir daquilo que eu pesquiso? Né? Como é que eu posso colaborar com essa comunidade, mesmo depois de já ter feito minha dissertação, de já ter feito minha tese, já ter conseguido meu título, como é que eu posso ajudar, né? Então, é se colocar à disposição mesmo, é se colocar e se doar, né, por aquilo que você acredita, né? É isso. O que mudou na minha relação com a comunidade foi, eu acho que o que mudou foi essa relação de confiança, porque no começo as pessoas lhe veem com um pouco de receio, né, com um pouco de distanciamento, elas não sabem o que você está querendo, às vezes elas lhe confundem com político, né, e aí elas vão perceber que você é uma pesquisadora, que o seu trabalho é sério, que você quer, de fato, ajudar a comunidade, que você não quer só se aproveitar do que a comunidade pode lhe oferecer, mas que você, de fato, vai colaborar, que você vai ajudar com os trabalhos que você faz, né? Que aquilo não vai ser só um título, não vai ser, não vai ser de fato só um título ou só um trabalho guardado lá às 7 chaves na biblioteca de uma universidade. Vai ser algo dinâmico, né? Vai ser algo que sai dos muros da universidade, que pode ajudar a comunidade a ter relações melhores com seus ambientes também a ter possibilidade de cobrar o poder público, né? A partir da pesquisa, você também ajuda as pessoas a encontrarem caminhos, né? Ajudar, por exemplo, as pessoas a saberem como é que elas fazem uma denúncia, né? Como é que elas vão se dirigir ao órgão gestor, quem é o órgão gestor da APA, quem é responsável pela APA, por exemplo, por esse território protegido, e como as pessoas da comunidade podem ajudar na gestão da APA. Então, a comunidade me vê hoje como uma pesquisadora que colabora com ela, né, que colabora com essas comunidades, que eles podem contar comigo, né, para o que for necessário em termos de gestão da APA do Maracanã. Espero ter respondido. Sim, respondeu, e é muito orgulho que eu tenho disso, né? Muito feliz, Fabi, de você ter essa postura, desde sempre, né? Eu que agradeço, eu fico feliz. Parabéns. A postura também é essa,
né, a sua postura também é essa. Então, é uma via de mão dupla, é um respeito e uma admiração recíproca. Obrigada, Fabi. Agora eu gostaria de abrir. Quem puder levantar a mão. O pessoal da disciplina. Não precisa ter vergonha. Vamos lá, gente. O pessoal tá tímido, viu, Fabi? Tá tímido. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. O Josineto falou que levar esclarecimento quanto ao manejo dos espaços para essas comunidades é algo extremamente importante para a vida das próprias pessoas que vivem nelas, né? Então, é muito bom e é necessária essa mediação, ele falou. Muito parabéns aqui do grupo, de todo mundo, né? É lindo o trabalho mesmo da Fabiana, né? Dessas cartografias, né? Do respeito, da metodologia, e é isso que é a pesquisa participativa, é desde o começo até depois, né? Após a pesquisa, é para sempre, gente. Acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Não encerra no doutorado ou depois do seu título de mestrado, né? É igual o Pequeno Príncipe, né? Tu és responsável por aquilo que cativas. Então, isso também leva a essa ideia também dentro quando você está numa comunidade, porque elas não se esquecem das pessoas, não. E se for por mal, elas esquecem mesmo. Muito. O Valdoir também parabeniza. E agora o pessoal levantou a mão, então eu vou passar para a Rafaela. Rafa, você quer falar? Eu coloquei no chat porque eu tô na garagem e tá muito barulho. Mas é para falar como que é trabalhar com esses órgãos gestores, se eles respeitam a opinião do geógrafo, como que é trabalhar de forma real, sabe? Que eu estou fazendo a aula de impactos e a gente está trabalhando um monte de leis, várias questões, né, de fazer plano, mas como que é de fato trabalhar com isso na realidade, sabe? Eles conseguem ter essa noção que o geógrafo é importante, saber como que é. Parabéns, lindo trabalho. Rafa? Oi. Rafa? Aproveita, porque como tem muita gente de vários lugares, né? Aproveita e fala de onde você é também. Perdão. Eu sou a Rafaela, estou na graduação aqui em Ourinhos. Eu já terminei a licenciatura e estou terminando o bacharel. A professora Luciene vai ser minha orientadora do TCC. E espero muito que dê certo o mestrado em Rio Claro, porque eu estou me espelhando muito em vocês. Eu já assisti a apresentação da Sol esses dias. A professora Fabiana também, eu tenho um paixão pelo Maranhão. Eu gosto... E fiquei, sabe, tipo, meu olhinho brilhou e falou, tipo, é isso. Se alguém tá conseguindo fazer, eu quero conseguir também. E tirei vários prints aqui, tive várias ideias, já quero fazer, E quero saber como que é trabalhar com esses órgãos gestores, porque eu consigo entender a parte teórica, sabe, essa parte que é o que eu gosto, a parte afetiva, e toda também está guardada no meu coraçãozinho. Isso aqui, como que é na vida real, sabe? Porque até agora eu só tive a base da teoria. Então, para ir para o mestrado agora, eu quero começar a ter essa participação mais ativa e queria saber de alguém que já está nesse ramo, que excepcionalmente bem pela apresentação, alguém bem sucedido e como que é lidar com isso na real. Muito bem, Rafa. Obrigada pela pergunta. Rafa, sim. Na realidade, eu não posso dizer que é fácil. Sabe por quê? Porque as equipes, como eu falei, né, um dos entraves é que vai mudando o tempo todo. Tem ainda algumas pessoas que são do concurso, né, que são concursadas lá dentro do órgão gestor, mas são poucas pessoas, e aí a gente vai tendo essa rotatividade muito alta, que é um problema,
né, quando a gente trabalha com gestão de políticas públicas. Né, e aí, às vezes, a gente precisa ter acesso a documentos, com algumas pessoas é mais fácil, com outras já é mais difícil. Né, você tem os canais institucionais, por exemplo, a SEMA tem um sistema, e você pode escrever para eles por esse sistema e solicitar algum documento, né? Às vezes você tem a sorte deles responderem, deles compartilharem, mas às vezes demora demais e às vezes eles nem respondem. Né? Então, é um pouco complicado. Eu tive um pouco mais de facilidade com a equipe que estava naquele momento que eu estava fazendo minha pesquisa, porque eu participava das reuniões do conselho, e aí eu estava tendo contato direto com o pessoal da equipe gestora. Então, quando eu solicitava um documento, já era menos difícil para eu conseguir, porque eles já me conheciam. Então, é importante que você participe dessas reuniões, participe de eventos, faça contatos com o pessoal, né, do órgão que você pretende, com o órgão com o qual você pretende lidar na sua pesquisa, né, vá fazendo contatos, porque isso facilita, né, esse lidar com eles ao longo da sua pesquisa. Né? E aí você vai vendo quais os melhores caminhos, né? Vendo se eles têm os sistemas, vendo os e-mails, se eles respondem. Vá ao órgão gestor, caso seja necessário, protocole, né? Também fisicamente, se for necessário. São essas relações mesmo institucionais, né? Já aqui em Codó eu tenho mais dificuldade, né? Por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa sobre geossímbolos de Codó. E aí, em relação às áreas verdes de Codó, eu praticamente não consegui nenhuma resposta do órgão gestor das unidades de conservação ou do que deveriam ser as unidades de conservação municipais aqui de Codó. Né? Então, lá o pessoal é muito mais fechado. Né? Aí, se a rotatividade na Secretaria do Estado é grande, imaginem aqui numa cidade do interior do Maranhão, muda o tempo todo, às vezes as equipes têm dificuldade até em entender os processos técnicos, e aí a gente tem mais dificuldade. Então, vai depender, assim, do contexto, vai depender das equipes também, tem equipes que são mais receptivas e tem outras que nem tanto. Né? E tem pessoas dentro dos setores também, algumas são mais acessíveis e outras nem tanto. Então, assim, a gente vai sempre naquele jogo, né, da capoeira, avança e recua, e assim a gente vai levando. Espero ter respondido, Rafaela. Obrigada, Fabi. A Vitória tinha levantado a mão. Vitória? Sou eu. Eu sou a Vitória, eu faço mestrado em Geografia aqui na Unesp de Rio Claro, estou no meu primeiro ano. Não é nenhuma dúvida, mas eu queria agradecer a Fabiana por esse trabalho, por ter vindo falar aqui com a gente hoje. Acho que eu cresci muito. Faz muito tempo que eu ando me preocupando, né? Acho que até compartilhei com a professora na semana condensada essa responsabilidade de como trabalhar com esses grupos, não ver eles apenas como objeto de estudos, ter realmente essa vivência com eles, né? Então, eu agradeço muito a Fabiana por ter compartilhado essa experiência com a gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada, professora, por ter organizado também. Ai, obrigada, Vitória. É bom ouvir isso, né? Porque a gente faz as coisas para vocês, né? E Fabi? É uma honra, né, trabalhar aqui com vocês, colaborar, compartilhar sempre que eu puder, né, eu vou colaborar também com a professora, ela sabe que é um prazer, né, compartilhar sempre que a gente tem a oportunidade, a gente quer mesmo compartilhar desses conhecimentos, né, é muito bom. Obrigada. Obrigada, Fabi. Agora é a Lúcia. Bem-vinda, Lúcia. Lúcia? Eu acho que ela deve estar com algum problema de áudio. Oi, gente. A internet tá horrorosa aqui, entrei e saí várias vezes da reunião. Bom, eu sou graduanda também em Ourinhos,
Meu nome é Lúcia. É um prazer ouvir você, Fabiana. Um prazer também estar integrando aqui, né, esse grupo como orientadora. Eu e a Rafaela, assim como o Guilherme também, a gente faz parte do mesmo grupo de orientandos da graduação de Ourinhos. Então, eu fico assim ouvindo e também refletindo nas possibilidades de trabalho que a gente quer fazer, né? E eu tenho me debruçado sobre as festas populares, né? E você falou que essa comunidade tem várias festas, então eu queria saber um pouco sobre essa família ou as pessoas que organizam, sabe? Quanto tempo isso tá ali, qual que é a importância disso, talvez até para esse senso de pertencimento, né, do lugar e tudo mais. Tá, e eu agradeço desde já, o seu trabalho foi incrível. Obrigada, Lúcia. Eu tive a oportunidade, né, de conhecer um pouco mais sobre as festas de reis lá na comunidade. São festas tradicionais, né, elas são deixadas de pai para filho, né, tem mais de 100 anos, né, as festas do reisado lá no Maracanã, né, inclusive quando, por exemplo, o Rei das Nuvens, ela era realizada pelo pai da Flávia. Aí o pai da Flávia faleceu e quem ficou tomando de conta da festa foi a filha dele, né, que é a dona Matilde, irmã da Flávia. Então, são festas mesmo de família, são festas tradicionais, a comunidade toda se envolve, né, a comunidade fica integrada em torno dessas festividades populares lá da APA do Maracanã. Né. Então, a festa de Reis foi uma mesmo dessas que mais me chamaram a atenção por causa dessa integração. Também lá no Maracanã é muito forte essa questão dos laços de parentesco. Às vezes tem parentesco distante, mas eles se consideram muito, eles se consideram uma grande família. É interessante também que Maracanã é considerado uma grande comunidade remanescente de quilombo, é uma comunidade quilombola, por mais que não seja oficialmente reconhecida. Mas alguns estudos trazem essa informação e algumas pessoas lá também falam, quando elas estão conversando, elas dizem, minha filha aqui já foi um quilombo, né? Elas dizem isso, principalmente as pessoas mais velhas. Então, eles têm muitos traços, né, de comunidades quilombolas, né? Essa coisa mesmo dos laços, dos vínculos de parentesco, essas coisas do um ajudando o outro, né? Quando um faz uma comida, por exemplo, vai compartilhar com os vizinhos, é diferente da dinâmica da cidade que a gente está acostumado. Ainda sentam para conversar, né? A vizinhança ainda se une para conversar. Hoje a gente não sabe nem quem é que mora do nosso lado na cidade, mas eles não, eles se conhecem, as famílias são amigas, né? Ainda tem esse compadrio também nessas comunidades. Então, as festas populares são mais um elemento integrador das comunidades. Tem a festa da Jussara, tem o Reisado, tem a festa do Divino Espírito Santo, tem tambor de crioula, no dia da Umbanda eles fazem um tambor de crioula. Tem também os terreiros, tem terreiro de tambor de mina, tem terreiro de Umbanda, também tive oportunidade. E uma das famílias que me acolheu lá em Maracanã é justamente de um pai de santo, né? A Flávia, que é uma grande liderança feminina lá no Maracanã, ela é esposa de um pai de santo, lá de tambor de mina. Né? Então, eles me acolheram tão bem, que ali é uma família que eu constituí, sabem? É muito bom, gente, é muito bom. E a gente tem que, como a professora Luciene lembrou aí da obra do Pequeno Príncipe, né? A gente tem que cativar. Eles cativam a gente cativa eles e vai construindo essa relação de infinito, né? Uma relação mesmo para sempre. E a gente acaba sendo também considerado da família, né? Tanta consideração assim, é tanto acolhimento, que isso é algo que chama muita atenção e que dá uma felicidade para a gente também. Mostra que o nosso trabalho ele vai muito além só da questão acadêmica, né? É um trabalho mesmo para a vida. Obrigada. Espero ter respondido, Lúcia.
Pensei que a Lúcia, acho que ela deve... Mas obrigada, Fabi, acho que é isso mesmo, né? Essa parte cultural fortalece ainda mais, né? Mais alguém? Ah, tá, a Lúcia está agradecendo aqui. Minha internet está travando, mas muito obrigada. Obrigada, Lúcia. Pessoal, deixa eu ver no chat se tem algum. Acho que, bom, se ninguém mais tiver pergunta, né? Então a gente vai encerrando, lembrando que tem o link, né? Acho que a maioria já está um link ali na Iven, né? Para certificado. É bem mais fácil também criar os certificados, então eu aproveitei e fiz o evento ali, né? Que é rapidinho. Bom, Fabiana, eu agradeço mais uma vez sua participação, foi ótimo, né? E me coloco, você sabe, sempre à disposição para a gente fazer coisas juntos. Pena que Maranhão está um pouquinho longe, mas eu pretendo, né? Vamos ver agora, após pandemia, né? Eu preciso me organizar para conhecer a APA, né, gente? Eu só Precisa, estou ouvi falar, esperando. nossa, uma riqueza tão grande, né? E a gente, eu quero muito conhecer, mas eu vou me programar, viu, Fabi? Tá certo, a comunidade está esperando também, que eu falei muito da senhora por lá. Sim, eu preciso ir, com certeza. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos e todas que vieram hoje, né, do grupo da Fabi, do meu grupo, o pessoal também que viu na internet, pediu o link, então, muito obrigada, né, que é muito importante esses momentos, muito importante, né, então eu aproveito a aula também para trazer essas palestras que vão além, né, enriquecem, trazem experiência das pessoas, né, então, muito bom. Então, muito obrigada, Fabiana. Se você quiser também deixar suas palavras finais. Obrigada, gente. Só tenho a agradecer mesmo, né? Agradeço a professora Luciene, agradeço a Unesp, né, pela oportunidade da minha formação em nível de doutorado. Agradeço também a minha universidade, né, Universidade Federal do Maranhão. Agradeço a todo mundo aí do grupo de pesquisa geocultural Maranhão. Eu vi algumas pessoas aqui, Ana Luísa, a Josi, né, a Leiciane, eu vi a Carla também, né, a Bruna. Então, eu fico muito honrada, né, pela presença de todo mundo, o pessoal aí da turma da professora Luciene, pessoal do Geopaisagem, só tenho mesmo a agradecer, né, e manifestar minha satisfação. E a minha disponibilidade também, né, quando quiserem me convidar, né, eu geralmente sou uma pessoa disponível, né, apesar de tanto trabalho que eu tenho para fazer, mas sempre tiro um tempo aí para colaborar, né, para também dar atenção aí para as pessoas que estão sempre compartilhando aí com a gente. Então, muito obrigada. Tá certo, então tem alguns comentários aqui no chat, como eu vou desligar, né? Mas o Guilherme também parabenizando, a Vanessa, que também é da nossa disciplina, a Solange, né, do nosso grupo, todo mundo parabenizando pela excelente palestra e contribuição. Então, gente, muito obrigado. Fiquem atentos, né, aos próximos eventos, palestras que a gente vai fazendo, e eu vou divulgando ali no grupo Geopaisagem, né? E peço para vocês, né, ficarem atentos, então. Um abração, gente, até mais. Tchau, Fabi, Até querida. mais, Tchau, tchau. tchau, obrigada. Obrigada.